Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero conversar a respeito desse livro que para mim é incrível, é um dos meus livros favoritos mesmo, assim, particularmente, pessoalmente. É um livro muito simples, muito fininho, mas eu acho que assim, ele é de uma grandeza enorme, que é o livro 7 Minutos Depois da Meia-Noite. É um livro que foi escrito pelo Patrick Ness e foi publicado pela editora Conceito. Esse livro ele não é espírita, espiritualista, não tem essa vertente, mas eu vejo que assim, livros são inspirações, né? E inspirações envolve a questão do espírito nosso, às vezes até de auxílio, né, do plano espiritual em si. E esse livro aqui para mim, ele assim, a primeira vez que eu li, eu não havia, não tinha despertado, e mesmo assim ele me tocou de uma forma que eu chorei muito, né? Então é um livro muito profundo, eu pelo menos vejo dessa forma. E eu gostaria de conversar a respeito dele, trazendo mais essa ótica espiritualista, né? De como eu enxergo a espiritualidade dentro dessa história. Então eu tirei algumas partes, né? Eu fiz a releitura desse livro, eu assisti também novamente o filme, porque tem um filme adaptado nessa história, que ficou muito bom, eu gostei, mas o livro é sempre melhor, né? Eu prefiro a leitura, são poucas as vezes que o filme supera a expectativa do livro. Normalmente tem mais informação, a gente consegue entrar mais dentro da história, né? Então eu prefiro o livro ainda, mesmo eu tendo gostado bastante do filme. Então, do que se trata a história, né? E antes de começar, se você não viu o filme, se você não leu o livro e aí pretende fazer em algum momento, então eu acho melhor ver o vídeo depois, porque pode ser que eu dê algum spoiler no meio do vídeo, né? Porque tem questões que eu gostaria de trazer que não tem como não abordar alguma parte interna da história, né? Para não correr o risco de repente perder a graça para você, se você é dessas pessoas como eu, que não gosta de receber spoiler, então é melhor esperar, ler a história, ver o filme e depois corre aqui e a gente troca as informações, tá ok? Bem, do que se trata essa história? Logo nas primeiras páginas você percebe que Connor, que é um menino de 13 anos, e a história traz a vivência ali dessa criança, que está tendo um pesadelo recorrente, e esse pesadelo está cada vez mais se intensificando até o momento que um monstro aparece. Para entender um pouco o contexto, que na verdade logo nas primeiras páginas você começa a compreender o Connor, né, que é esse menino de 13 anos, ele mora com a sua mãe na Inglaterra, e sua mãe ela tem uma doença, né, ela está no estágio de câncer terminal. Mora ali só os dois e tem ali a visita, a vivência junto com a avó materna e a ausência do pai, que é separado da sua mãe e vive com outra família nos Estados Unidos. Então mostra esse meio, né, que o Connor vive, tendo que lidar com a doença da mãe, com a ausência do pai, né, a questão de como ele tem que lidar com a escola e todo esse contexto. Mostra que ele é uma criança que está tendo que amadurecer muito rápido, né, por conta da situação da mãe, que vive o tempo todo deitada, sempre se sentindo mal, né, por conta dos remédios, da quimioterapia. Então você vê que é uma história triste, é uma história pesada. Então o Connor ele começa a ter esse pesadelo de forma recorrente, né, quando ele vai dormir. Até que um dia esse monstro aparece a partir da meia-noite 7, né? 7 minutos depois da meia-noite. E aí se sucede a história. What did the Invisible Man do? He called for a monster.
trazer, né? Eu vou trazer um pouco para a ótica espiritualista. A questão reencarnatória, né? A questão da família, o núcleo familiar do Connor, né? Então você vê ali uma mãe com um câncer terminal, um câncer agressivo, o pai ausente, né? Você percebe que assim, ele fica chateado, que ele quer a presença do pai mais perto, né? Mas a outra família exige do pai dele. Enfim, você também percebe ali um pai que não tem uma postura muito firme, né? Diante ali do filho, enfim. E tem a avó materna, que é uma pessoa que está sempre presente, que cuida muito da mãe dele, mas que ele mesmo não tem uma relação de grande afinidade com a avó. Então você percebe que os dois estão sempre se alfinetando ali, né, em alguns momentos. Então, olhando para a questão, né, da reencarnação, o núcleo, né, que ele vive, você vê que é um núcleo onde as pessoas têm que se resolver. Então você vê a mãe ali com a questão do débito sendo expurgado através da doença, né, do corpo. Você vê que ali tem o resolver da situação com a avó, né, porque você vai percebendo ao longo da história que está se encaminhando para que ele tenha que viver com a avó dele, porque a mãe, ela está morrendo. Então você vê logo nas primeiras páginas que tipo, a avó é uma coisa que ela cobra muito da própria filha. Você tem que ter a conversa com ele, né? A conversa de que, olha filho, eu vou morrer, você vai ter que continuar. Então você vê a criança, né, no meio desse conflito difícil, né, de estar perdendo a mãe tão jovem, né, você perder a sua mãe de uma forma tão agressiva, e é a questão do se sentir sozinho mesmo, né? Ele se agarra a ela, tipo, eu não quero que minha mãe vá. E ao mesmo tempo você vê uma mãe perdendo a filha. No começo da história, eu sentia como se, tipo assim, ai, nossa, a avó parece muito chata, muito dura, né, com o neto. Nossa, será que ela não gosta do neto dela? Será que ela é... Enfim, ela tem um jeito mais frio, né, de lidar. Ela não é aquela figura de vó amorosa e que vem, que beija. Você percebe isso através dos comentários que o Connor vai fazendo com o passar da história. Quando você se coloca no lugar dos atores, né, envolvidos, você pensa, poxa, ela é uma mulher que está vendo a sua filha morrer e ela não pode fazer nada. E daí você vê que, não, peraí, ela tem que ser dura de certa forma, porque senão ela não consegue resistir, ela não vai conseguir seu apoio. E daí você olha para o lado da mãe, né, a mãe do Connor, que está ali diante daquela doença terminal, e ela se vê completamente vulnerável, incapaz de fazer qualquer coisa, e você percebe que ela tenta manter uma esperança por conta do filho, mas que ela sabe que ela vai. I wish I had 100 years. 100 years I could give to you. E quão difícil deve ser você ter essa consciência, né, de que você vai partir e você vai deixar um filho ainda tão jovem para seguir uma vida. Eu acredito que mesmo nós tendo uma visão espiritualista, compreendendo, né, o caminhar espiritualista de que nós encarnamos na Terra com o intuito de aprender, de expurgar, de perdoar, né, enfim. Mesmo assim, quando você está vivendo a experiência, você enxerga conforme você está na experiência, né? Então, não é tipo assim, ah, não, tá tudo certo, meu filho é assim mesmo, vai ficar assim mesmo e tá tudo bem, e meu filho vai se virar. Claro que deve haver uma preocupação, uma ansiedade, né? Por mais que você acredite, eu acho que, claro, é por isso que nós temos que tratar a morte com mais naturalidade.
Eu acho que a gente tem que falar mais sobre morte, que morte não tem que ser um tabu, que morte não tem que ser uma coisa feia, que nós temos que nascer sabendo de que em algum momento nós vamos partir, nós vamos morrer no plano em que nós nos encontramos. Diante desse cenário, convivendo com os pesadelos, o Connor começa a receber a visita de um monstro, né? Que o monstro se trata de uma árvore, um teixo, né? Uma árvore que é gigante, ela é uma árvore que é da flora portuguesa, ela pode atingir até 25 metros de altura, então é uma árvore muito robusta, uma árvore bonita, né? E ela tem uma dualidade, essa árvore, que ela, até numa pequena pesquisa que eu fiz para saber a respeito, ela é tanto amada quanto odiada, porque ela é muito tóxica, né? Ela tem um nível alto de veneno, porém ela também é muito utilizada para a fabricação de medicamentos, né? Então, ao mesmo tempo que ela é venenosa, ela também é uma árvore de cura. E daí, logo nesse primeiro, nessa simbologia, né, você vê que o monstro, né, esse monstro que vem, ele pode parecer ser venenoso, mas ele vem com o intuito também de curar. É muito interessante isso no livro. E o Connor, né, mora com a mãe dele numa casa que fica próximo a um cemitério. E nesse cemitério tem um teixo gigante, né, tem uma árvore gigante. O desenrolar dessa história, a reflexão, né, que esse teixo, né, que esse monstro traz é de uma profundidade tão grande e tão bonita, né? A forma como ele vai conversando com a criança, a forma como ele vai lidando ali com as questões que estão envolvidas, né, com o sofrimento do menino, a agressividade dele, é de uma grandeza enorme, assim. É muito legal que ele está sempre falando Connor O'Malley, né? Connor O'Malley, você me chamou. E ele vem para contar 3 histórias. Ele fala que depois da terceira história, você vai me contar a 4ª história. E a 4ª história é a sua verdade. E então o livro todo e a história toda está baseada com a expectativa nessa 4ª história. Qual é a 4ª história? Qual é a verdade que está ali, né? Eu não quero entrar no pormenor da história, né? Acho que é necessário ler mesmo. Mas aí, a partir da chegada do monstro, você começa a ter esse mundo possivelmente imaginário com a realidade do Connor. E que ali, durante aquelas histórias, ele vai quebrando as expectativas. Ele mostra histórias que não é aquela história e todos terminaram felizes para sempre. Aquelas histórias que tipo, mas isso não faz muito sentido, né? E o Connor, ele sempre pega nisso, mas que história boba, não faz sentido essa história. E o texto ele fala, eu vim para trazer, são histórias reais, as histórias reais são assim. Então o monstro, né, o texto, ele tá sempre questionando, ele tá sempre ali fazendo o Connor pensar e refletir, né, através da conversa deles, do diálogo. Então ele perguntou o seguinte, ele fala assim, é só um sonho, repetiu ele, né, o Connor. Mas o que é um sonho, Connor O'Malley? Perguntou o monstro, abaixando-se para que o seu rosto ficasse próximo ao do menino. Quem pode dizer que a vida real é que não é um sonho? Então você percebe que tem esse viés, né? Quando a gente adentra, começa a estudar mesmo a espiritualidade, o autoconhecimento, você começa a ver que, tipo assim, nossa, a vida não é só isso daqui, né? Então, na verdade, eu vivo uma ilusão, né? Eu vivo um sonho, porque a vida real é do outro lado. Enfim, são questões que começam a adentrar quando a gente desperta e começa a estudar a espiritualidade, né? Então, né, tem certeza que a vida real não é um sonho?
Você tem certeza disso? Né? Então ele começa a fazer alguns questionamentos. O Connor, ele fica bravo quando o monstro fala que veio contar histórias pra ele. Ele xinga, ele fica, né, que palhaçada é essa? Você vai vir aqui me contar história? Né? Que besteira. E daí o monstro fala o seguinte: histórias são criaturas selvagens, afirmou o monstro. Quando você as solta, quem sabe o que podem causar? Então, eu achei bárbaro. Acho bárbaro esse livro. Eu fico assim, até me arrepia. Eu vou lendo, eu vou me arrepiando. Eu vou lendo, eu vou me arrepiando. Porque são muito profundas as reflexões. Em partes do livro ele fala: busca saber, Connor O'Malley, quem você é. Né? Você tem que se perguntar: quem é você? Quem eu sou? Então ele está o tempo todo puxando o menino para isso. Eu não vou contar as histórias que o Teixo vem contar, mas ele sempre traz a verdade das histórias. Porque o Connor questiona o Teixo: não entendo quem é o mocinho aqui. E o monstro responde: nem sempre há um mocinho, nem sempre há um bandido. A maioria das pessoas fica no meio termo. É uma história verdadeira, disse o monstro. Muitas coisas que são verdadeiras parecem enganação. Reinos têm os príncipes que merecem. Filhas de fazendeiros morrem sem motivo. E às vezes vale a pena salvar bruxas. Na verdade, geralmente é assim. Você ficaria surpreso. E daí ele mostra muito esse lado, né? De que nós humanos, nós somos duais. Nós temos esse lado bom e negativo ao mesmo tempo, de que nós temos essa luz e essa sombra, e que é preciso a gente aceitar esses dois lados para que nós possamos evoluir na nossa trajetória, na nossa jornada. E muitas vezes nós preferimos nos esconder atrás de uma mentira, atrás de uma coisa que não é verdadeira, para que a gente possa, porque a gente acha que fazendo isso a gente vai lidar melhor com certas situações, e não. Durante toda a história ele vai mostrando que a falta da verdade dentro da gente pode ser ainda mais prejudicial do que se você trazer a verdade. Um dos pontos que é bem interessante também na história é o quanto isso é bem pesado, assim, é muito triste. Mostra o quão invisível ele é. Então nós, né, seres humanos, nós temos receio de lidar com a morte, com a doença. A gente não sabe muito bem como lidar nesses momentos. Então o que nós fazemos é nos afastar. Então você vê assim aquela piedade por parte dos professores, e o quanto as crianças, elas tipo ignoram, né? Adolescentes ali, pré-adolescentes, não sabem lidar com aquilo, então elas ignoram. E ele sofre bullying por 3 garotos ali da escola. Um que é o líder ali do grupo, né? Então ele tá sempre fazendo algumas maldades com o Connor, tá sempre encarando ele, né? E o Connor, ele fica ali firme, não conta pra ninguém o que ele vive. Quando os professores percebem que ele está sofrendo algum tipo de bullying, eles esperam que o Connor conte, né, que ele delate o que está acontecendo com ele, mas ele se mantém firme. Você fica com uma dó, assim, né, tipo, coitado, a gente tá passando por tudo isso, né, enfim. Mas aí, quando chega um determinado, mais na metade do livro, você entende que, na verdade, e aí vem um spoiler, né, você entende, na verdade, que o Connor, ele até preferia viver aquele bullying, porque ele via que aquele menino que cometia aquele ato, né, de maldade com ele, ainda assim o enxergava, ele ouvia, ele não era invisível para ele. Então, num certo ponto, aquele que comete o bullying, ele fala assim: Connor O'Malley, você não serve mais de nada para mim. Você passou a ser invisível. E nesse instante acontece uma cena assim que você fala:
caramba, né? E daí você percebe que as pessoas que mais são agressivas, aquelas pessoas que mais causam a maldade, que fazem o mal, são as que mais precisam de atenção, que mais precisam de amor. I no longer see you. E nós temos um péssimo hábito de julgar as pessoas. Eu não estou justificando ações. Quando nós fazemos algo que não é bom, nós vamos ter que responder por aquilo que não é bom. Mas, ao invés de simplesmente ficar julgando o ato, né, nós temos que buscar olhar e entender o porquê daquilo ter acontecido. Um outro ponto, né, interessante da história também é quando a mãe do Connor fala que os tratamentos não estão dando certo, de que ela vai tentar um novo tratamento, que esse tratamento vai ser com partes do teixo, né? Tem ali partes medicinais do teixo. E daí o Connor fica super feliz, porque ele fala assim, é por isso que ele veio, né? Por isso que ele veio para curar a minha mãe. E daí ele pergunta isso pro monstro, né? É por isso que você veio para curá-la, né? E o monstro faz uma colocação muito simples, mas que dentro de uma ótica espiritualista, né? Você compreende, assim, ele fala, se sua mãe puder ser curada, disse o monstro, então o teixo a curará. Às vezes nós entendemos que a medicina é a cura da doença, mas dentro de uma ótica espiritual, né, dentro da doutrina espírita, você entende que a doença muitas vezes é a cura. Às vezes aquilo que a gente lamenta, e eu não estou aqui colocando que é fácil, não estou falando nada disso, não estou colocando isso em questão. Mas nós, quando encarnamos, não sabemos qual foi a nossa programação. Nós não sabemos o que foi que nós viemos de fato fazer aqui. E que muitas vezes aquela doença que estamos vivendo, que a pessoa vive, pode ser justamente a cura que o seu espírito necessita. Então, quando você pensa, né, você se coloca na posição, eu sou um espírito, um ser eterno, que moro em um outro lugar, e eu vim aqui porque eu tenho questões a serem lidadas, questões de coisas que eu errei, de pessoas que eu tenho que me acertar, de coisas que eu preciso de aprender, de provas que eu preciso passar, né? Então você começa a olhar dessa forma, você vê que a coisa é muito maior, né? Então o texto ele fala, se a sua mãe tiver de ser curada, o teixo a curará. Dentro dessa história, o que mais me irrita é o pai. Eu sei que irrita muitas vezes, por quê? Porque o pai, ele é aquele símbolo do lavo as mãos, né? Então, dentro da história, o pai, ele é esse ponto de omissão. É aquele que tipo, ai, nossa, mas tá tão difícil, né? Mas eu não posso. O que você quer que eu faça? Como é que eu vou resolver? Né? Ah, eu também já tenho os meus problemas. Poxa, entendeu? O menino é filho dele, é problema dele também está ali. Mas não, pra mim é mais difícil, né? E quantas vezes nós não fazemos isso ao longo da nossa vida? Eu acho que a gente tem que fazer a leitura desse livro pensando nos atores envolvidos, mas trazendo para nossa ótica. Não é simplesmente, nossa, isso aqui é fulano. Isso aqui é cicrano, isso aqui é beltrano. Não. Será que eu não sou esse personagem? Né? Trazendo para o autoconhecimento, porque esse é um livro de autoconhecimento. É um livro que conversa com a gente o tempo todo. O texto, ele não está conversando simplesmente com o Connor O'Malley, personagem. Ele está conversando com o Connor O'Malley que está dentro de nós. Pode não ser na mesma situação que o Connor, mas nós vivemos situações que nós escondemos a verdade e deixamos de querer encarar aquilo que a gente precisa, né? Nós nos omitimos e queremos encontrar culpados, né?
ou ser punidos indiretamente porque a culpa está ali nos corroendo, sabe? Então, tenta ler esse livro, se você vai ler esse livro, tenta ler pensando no que ele pode dizer para você, no que ele te traz. É uma história grandiosa e eu não vou contar mais porque não quero dar tantos spoilers assim. A quarta história, a verdade do Connor, eu chorei muito. Eu chorei quando ele teve a conversa com a mãe dele. Eu chorei. Porque são situações reais, são situações de vida reais, sabe? E todo o tempo eu busquei refletir em cima daquilo que estava sendo colocado. É uma história de amor, de verdade. É uma história de verdade. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você leu, já viu o filme, conta aqui pra gente o que você achou, o que você pensa a respeito de tudo isso. Aguardo vocês num próximo vídeo. Obrigada por terem ficado aqui comigo até o final desse compartilhar de ideias e informações. Beijo pra vocês e até mais. I'm afraid. Of course you are afraid, but you will make it through. For this is why you called me. Come on.